Muito bem. Vamos lá. Qual que é a página aí da apostila? Ah, não. Na verdade, eu acho que esse aqui é um material extra. Não tem na apostila. Então, muita atenção aqui. A última coisa que nós assistimos na semana passada foi esse vídeo, né? Vocês irmãos lembram do vídeo? Em que o próprio professor Adalto Lourenço explicava sobre as evidências científicas da criação, né? Nós estamos aí iniciando o estudo no livro de Gênesis. É que na aula passada tinha pouca gente, né? Vou passar de novo esse vídeo aqui. Por que os astros que medem o tempo são criados no quarto dia da criação? Apesar de Só uma introdução, né? Nós estamos falando de Gênesis 1, da criação, né? E ali tem um problema. Tem um problema ali. Porque a luz é criada no primeiro dia, né? Só que o Sol, a Lua e as estrelas só é criada no quarto dia. Então, da onde vem essa luz? Que luz que é criada no primeiro dia? Da onde vem isso? Né? Então, ele vai explicar. Né? desde o primeiro à tarde e manhã. Como é que pode ter tarde e manhã se o Sol não existia, a Lua não existia? Por que a Terra era sem forma e vazia? Como é que o senhor entende isso? Que abismo é esse? Né? Onde havia trevas. Se o senhor puder traduzir isso para nós, é melhor. Então vamos lá. E depois a questão dos dias. Esses são alguns erros muito comuns. Deixa eu começar falando um pouquinho antes de pegar a sem forma vazia e a trevas, falar um pouquinho da questão da rotação da Terra. Muitas pessoas acham que o dia é medido pelo Sol. Isso não é verdade. Não dá para a gente fazer isso. Porque pelo seguinte, a Terra está girando em volta do Sol, certo? E ela está girando em volta do seu eixo. Então vamos imaginar a Terra, o Sol aqui em cima e a Terra aqui embaixo. Direitinho, tá? Certinho aqui. Então esse ponto da Terra está apontando para o Sol. Ela vai dar uma volta em volta do seu eixo e vai se deslocar em volta do Sol. Quando esse ponto estiver aqui, tiver dado uma volta certinha, o Sol vai estar aqui. Já não é mais uma rotação. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem, mas é necessário entender que é assim que funciona. Então, para a gente saber como um planeta gira, nós precisamos apenas usar alguns elementos, como um caso bem simples, o pêndulo de Foucault. O pêndulo de Foucault é um negócio que tem 30 metros de altura, você pendura uma esfera ali embaixo, grande, deixa quietinho. Se você souber a latitude e a longitude, você vai perceber daqui a pouquinho, pelo movimento dele, você consegue calcular a rotação do planeta. Não precisa ter Sol, não precisa ter Lua, não precisa ter nada em volta. Nada, absolutamente nada. Então, quando a gente fala assim, não, mas não dá para saber no dia, porque ainda não tinha Sol, o Sol não tinha sido criado. O planeta rodando, você não precisa do Sol. Por exemplo, tem um monte de coisa rodando aí no espaço, que está meio no escuro, a gente consegue medir a rotação. Então, a rotação não está necessariamente ligada a um ponto de luz. É possível medir. Só para aqueles que gostam um pouquinho mais de ciência, você já deve ter ouvido falar da chamada de aceleração de Coriolis. Tá? A aceleração de Coriolis é um negócio interessante. Por que furacão aqui no Oceano Atlântico só vai para o norte, nunca vem em cima da gente? Aceleração de Coriolis. A rotação do planeta produz esse tipo de coisa. Ou seja, o furacão ele começa a ser gerado ali perto do Equador e ele sobe. A mesma coisa, desculpa, o oposto ocorreria se a Terra girasse o contrário. Eles viriam em direção a gente. Por quê? A rotação da Terra determina essas coisas. Então é possível determinar a rotação de corpos celestes não necessariamente por um ponto de luz. Então, né, esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. Não daria para dizer que houve um dia literal, sendo que o Sol só foi criado no quarto. Para saber o dia, você só precisa saber a rotação do planeta. Para saber a rotação do planeta, você não precisa ter um ponto de luz. Mas e a tarde e manhã? Não sugere isso? Agora vamos tratar da questão da tarde e manhã. No universo existe uma quantidade muito grande de luz sem estrelas. Você fala, mas como isso é possível? São gases superaquecidos. Nós temos disso assim, uma quantidade absurda. Se você entrar no site do Hubble, o telescópio Hubble, você vai encontrar uma quantidade imensa de fotos assim. Não são remanescentes de supernovas. São literalmente gases que existem no nosso universo que continuam emitindo luz.
Ou seja, tudo que você precisa ter é uma região onde você tem esses gases emitindo luz, um corpo celeste girando, você vai ter tarde e manhã, sem nenhum problema ali. Ou seja, você também não precisa ter uma estrela por perto, só precisa ter uma fonte de luz. De novo, as pessoas fazem um pouco de confusão a respeito dessa luz que foi criada no primeiro dia. Que luz é essa? A resposta é bem simples, é todo o espectro de radiação eletromagnética, por exemplo. Tem a luz visível, que é essa que nós estamos habituados, mas tem luz infravermelha também. Muitas pessoas vão para a praia e não estão habituados com essa dinâmica. Então, um dia coberto na praia, as pessoas falam assim, hoje não tem sol, não vai queimar. Rapaz, queima do mesmo jeito. Por quê? Radiação infravermelha passa pela nuvem como se a nuvem não estivesse ali. E radiação infravermelha, praticamente, está muito relacionada com o que nós chamamos de calor. Agora, para e pensa. Logo no dia 2, existe água em estado líquido. Para haver água em estado líquido, tem que haver calor. Se tem calor, tem que ter radiação eletromagnética, no caso do infravermelho. Então, por isso que Deus criou a luz primeiro. Correto. Agora, quando a Bíblia fala assim, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, ele está falando só do planeta Terra que era sem forma e vazia, ou é o universo que era sem forma e vazia? A ideia principal ali, quando ele fala terra, e aí tem muita divergência entre teólogos e tudo mais. Eu, como cientista, eu gosto de olhar sempre do ponto de vista prático. Tá? Quando ele diz que a Terra era sem forma e vazia, ele está falando a respeito do planeta. É literalmente o que vai acontecer depois. Agora, o fato da Terra estar sem forma e vazia significa que tudo que era necessário para ela estar junto e formar um planeta que nós conhecemos já tinha sido criado pelo Senhor Deus. Agora iria ocorrer um processo dele para fazer com que esse negócio se juntasse e ficasse um planeta. Isso aí, obviamente, está relacionado com todo o aspecto da criação do primeiro dia. Você encontra a tarde e manhã no primeiro dia. Olha que coisa interessante. As pessoas acham que o primeiro dia começa no verso 3. Eu, como disse, eu olho sempre do ponto de vista científico, que você procura sempre a explicação mais rápida. Características do primeiro dia, tarde e manhã. Deus chama a parte de luz, dia, e a parte de trevas, noite. A parte de luz a gente sabe. Começou ali no verso 3, quando disse Deus, haja luz. E a parte de trevas, começa onde? Deus está falando do primeiro dia. Trevas nós encontramos no verso 2, quando diz que havia trevas sobre a face do abismo. Agora, voltando rapidamente à questão do abismo. Nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita não na nossa língua nem para o povo brasileiro. Então, foi escrita por uma outra língua, para um outro povo, uma outra cultura. Como que você descreve algo imensamente gigante que não tem a dimensão incrível e é tudo escuro? A ideia de um abismo, para nós, é como se você estivesse na beira de alguma coisa olhando um buraco. Não é esse o contexto do que foi escrito. É como se você estivesse dentro do buraco. Essa é a diferença. Então, eu não estou olhando aqui numa plataforma, numa beira de alguma coisa, eu olho e vejo aquele buraco imenso na minha frente. Na beira de um precipício. Não estaria na beira do precipício, estaria dentro do precipício. Dentro do precipício. Isso. Porque é exatamente essa situação do universo quando ele foi criado. Deus trouxe a existência, e é importante, Deus traz a existência, tempo, espaço e matéria. No princípio, Deus criou o tempo. Criou Deus os céus, o espaço, a terra, no sentido de matéria. Então você tem os 3 elementos básicos para tudo que vai acontecer depois. Aí é forte, hein? Não entendi nada, mas é forte. Tô brincando. Então essa é a discussão, né? É uma grande discussão. Quando nós falamos dos 6 primeiros dias da criação, né? E aí nós fizemos alguns ensaios na semana passada. Hoje, eu quero me ater aí à criação de fato, né? O que é a criação? O que é a criação, né? Ou qual o propósito dessa criação? Não o propósito do homem para com Deus, mas o propósito da criação em si. Para que serve essa criação, né? Quais são os elementos contidos nela, né? Para que Deus criou esse homem, essa mulher, essa terra e esses animais? E o que eles vão fazer, né? Aí tem gente que responde assim: vão dar glória a Deus todo dia, né? Não, calma lá, não é bem assim, né? Deus não criou só para isso, né? Isso.
Os anjos do céu já fazem isso, né? Deus não ia criar, Deus não faz nada sem propósito. Deus não ia criar um casal para fazer a mesma coisa que os anjos já fazem melhor do que o casal que eles criaram, né? Então há um propósito específico na criação que não é só a relação entre homem e Deus, mas é a relação entre homem e homem, né? E hoje nós vamos nos ater a esse segundo passo, que é a relação entre homem e homem. Vamos ler um texto bíblico que está lá em Gênesis 1, 26 até o final do capítulo. Gênesis 1, 26 até o final. Até o fim desse capítulo aí, né? Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Meus irmãos, tem muita informação aqui, viu? Parece que não, mas nesses poucos versículos tem muita coisa. Tem muita coisa. Existe um livro bem conhecido de um estudioso do Antigo Testamento chamado Gerard van Groningen, né? E o Van Groningen, ele escreveu uma série de livros, né? Chamado Criação e Consumação. Recomendo esse livro para todos vocês, viu? Muito bom. E nesse livro, ele tenta dissecar, né? Explicar o que está contido aqui nesses primeiros versículos do livro de Gênesis, especialmente aqui na criação do homem, na criação do sexto dia. E aí ele chegou a 3 resultados, né, que eu vou passar para vocês aqui agora. O primeiro deles é que Van Groningen identifica que, ao criar o homem, Deus dá ao homem uma série de ordens. A primeira ordem é uma ordem cultural. Lembra que nós estamos estudando a relação do homem para com o homem, né? Não do homem para com Deus. O que Deus dá ao homem é uma ordem cultural, né? Que o Van Groningen chama de mandato cultural. O que é esse mandato cultural? O mandato cultural, meus irmãos, é a relação que o homem tem com aquilo que foi criado. Era de responsabilidade do homem desenvolver aquilo que foi criado. Em outras palavras, Deus não criou tudo pronto. Falou, tá tudo aqui, ó. Tá tudo feito, tá tudo maravilhoso. Não, Deus não faz isso. Deus, ele criou as coisas, mas ele deu aquelas coisas ao homem e pediu que o homem
continuasse a cuidar daquilo que foi criado, daquilo que foi cuidadosamente colocado no lugar pelo próprio Deus. Se a gente lê o texto, olha o que Deus faz. Deus faz um resumo, esse texto que a gente leu, né? Deus faz um resumo de tudo que ele fez nos 5 primeiros dias. Ele fala dos animais que foram criados, das plantas que foram criadas, das sementes. E ele diz: tudo isso é para você. Domine sobre tudo isso. E a gente pensa que dominar aqui nesse sentido é pegar uma chibata, né? Largar lá no couro do leão, né? E fala: me obedece, que senão a chibata vai cantar. Não, não é isso. Exatamente. 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 O dominar aqui não é você fazer com que a criação sofra em detrimento, em benefício próprio. Não é isso. É você zelar pela criação. É você cuidar daquilo. É você ser o responsável por aquilo, né? Lembra-se que eu falei de Moisés? Lembra uma aula que eu falei de Moisés? E eu disse que Moisés era o representante de Deus perante o povo, e o representante do povo perante Deus, Adão também é. Adão é um representante de Deus na criação e é um representante da criação perante Deus. Por isso, na aula que vem, a gente vai estudar a queda. E a gente vai ver como a queda, todo o trabalho do diabo, da serpente, né? É chegar em Adão. Ela usa Eva para chegar até Adão. Foi só uma ponte. Ela foi escalando, escalando, escalando até chegar ali no cabeça, que é Adão, né? Porque Adão recebeu a ordem de Deus. Adão foi o primeiro a ser criado. E Adão é o primeiro responsável por tudo aquilo que Deus criou. Deus criou e falou: Adão, tá aqui, ó. Agora é seu. É meu, mas a responsabilidade é sua. É como se fosse uma empresa, né? Tem o dono da empresa, né? Os irmãos sabem que empresa muito grande, o dono nem aparece lá. Ele dá o dinheiro, né? Ele põe o dinheiro lá e deixa lá para os responsáveis, né? Os diretores. Exatamente. É o diretor que manda, né? E aí, em várias partes do ano, você tem o diretor tem uma reunião com o dono do dinheiro para prestar conta da onde ele está pondo o dinheiro, né? Onde ele está indo para lá, está indo para lá, está indo para lá, né? Isso acontece. Eu trabalhei em empresa multinacional há muito tempo, né? E eu sei como é que funciona, né? Os caras põem dinheiro lá, os acionistas, né? Põem dinheiro, alguém gerencia esse dinheiro e depois presta conta lá pro dono do dinheiro, né? Mais ou menos o que acontece aqui. Deus criou, entregou para Adão, falou: Adão, gerencia o negócio aí, agora é com você. Só que não é só gerenciar o negócio. Adão, ele é o responsável por fazer a engrenagem rodar. Ele é o responsável por pôr a criação para andar, né? E o mandato cultural é um desses aspectos, né? É como se fosse uma área da empresa, né? A empresa tem várias áreas, né? Dependendo da empresa, você tem o RH, você tem a área financeira, você tem a área jurídica. Aqui é a área cultural, né? Da grande empresa que Adão administrava. Adão é o gerente da coisa, é o diretor, né? A responsabilidade é dele, né? Sempre tem isso em mente. E agora, Adão era o responsável por desenvolver as questões no que diz respeito ao aspecto cultural. Adão era o responsável por desenvolver a música, por desenvolver a política, por desenvolver as artes. Era tudo com Adão esse negócio. O problema
não é um problema. O que a gente não consegue enxergar é que Adão não conseguiu fazer isso porque só tinha ele e sua esposa. Para duas pessoas, isso aí é mole, né? Mas e se Adão tivesse conseguido a façanha de criar um grande povo antes do pecado? Né? O que ia acontecer? Esse povo ia ficar desordenado por ali? Não. Esse povo ia precisar de regras. Esse povo ia precisar de ordem. Ia precisar de divisão de tarefas. Né? E quem era o responsável por tudo isso? Adão. Adão deveria fazer isso. Né? Ou seja, se a gente lê no texto, uma coisa que a irmã Daiane falou, você tem árvores, né? Deus dá as árvores que dão semente para ele comer, não é? Se Adão tivesse conseguido a façanha de ter filhos e seus filhos antes do pecado, Adão ia ter que ensinar que determinadas árvores eram para comer e determinadas árvores eram para mantimento do homem e as outras árvores eram para mantimento dos animais. Né? Havia essa separação. Tudo isso faz parte da cultura da criação. Já pensou? Se os animais começam a comer a comida dos humanos? Ou o contrário? Ou as crias, né? Ter criança para segurar. Exatamente. Que é o instinto da criança se aventurar. Exatamente. Imagina a bagunça, né? Então, era a responsabilidade de Adão desenvolver tudo isso. Né? E a gente não consegue enxergar porque a serpente foi mais rápida, né? Infelizmente. Então, era responsabilidade de Adão desenvolver a cultura daquele local. É a responsabilidade dele. E ele não conseguiu. Um outro ponto é o que a gente conhece como mandato social. Está embutido aí também. Né? Era necessário que Adão desenvolvesse uma boa relação entre, primeiro, ele e sua esposa, macho e fêmea, e depois dos seus descendentes. Imagina que Adão começa a ter filho, né? Uma hipótese aqui, tudo sem pecado, né? Sem o pecado. Começa a ter filhos, seus filhos, os seus filhos. Lá na frente, você já tem uma grande nação, você já tem um grande povo, você já tem um grande contingente de pessoas, só que essas pessoas não sabem onde é o lugar de criar os animais, onde é o lugar de descartar o lixo, quais são as águas ou quais são as comidas que precisam ser, as comidas específicas de alimento dos homens e dos animais, água para beber, da onde eles vão tirar. Eles não sabem. E Adão era o responsável por gerenciar esse povo, criar leis, criar ordem. E também um ponto importante, que era levar esse povo também a Deus. Mas isso eu vou falar mais para frente. Então, a união do homem com a mulher é um estabelecimento social. É um estabelecimento social. E Deus faz o casamento do homem com a mulher. Só ler o capítulo 2 aí de Gênesis, né? É um estabelecimento social, né? O casamento é um estabelecimento social. Quando eu fui lá no cartório, casei com a dona Ana Paula, tive que assinar um documento lá, né? E agora eu tô roubado, né? E se ela ficar devendo, meu nome vai pra boca do sapo, meu Gilmar. Vai, tô casado, assinei lá o papel, tô roubado, né? Mesma coisa eu com ela, né? Exatamente. O responsável sou eu, né? Então, se eu ficar devendo, né? Ela também tá complicada. Eles vão cobrar ela se eu não pagar, né? Tá lá no cartório, que ela assinou também, quer casar comigo, o problema é dela, né? Então, acontece isso.
É, eu sempre trabalhei na área financeira, né? E eu trabalhei numa empresa que tinha muita dívida, né? Uma empresa que eu trabalhei que tinha muita dívida. Um belo dia, a empresa recebeu uma cobrança judicial, e cobrança judicial é assim, ela já aparece direto na conta do banco e já puxa o dinheiro. Só que esse dia, o banco da empresa, a conta da empresa, não tinha dinheiro. Aí ele vasculhou a conta da empresa não tinha dinheiro. A justiça vasculhou as contas dos donos, eram dois donos, não tinha dinheiro. Aí a justiça vasculhou a conta do esposo do dono do banco, do dono da empresa. Tinha dinheiro e eles pegaram. Você acredita nisso? Eu fiquei horrorizado naquele dia. Não era meu mesmo, mas eu fiquei horrorizado, né? O nível da coisa. Você vê que a ação foi tão forte que eles foram lá no esposo da dona da empresa. Lá tinha dinheiro e eles pegaram lá o dinheiro. Coisa que era da empresa, não tinha nada a ver com a pessoa física, né? E aí eu falei, rapaz, o negócio é sério, hein? Você tinha levantado a mão? Eu falando, casamento por separação, aí ela falou pra mim, se separou. Eu falei, quando eu casado não tinha nada. Separou o quê? Tem que tomar uma mochilinha, né? Tomar. É isso mesmo. Ai, ai. Por exemplo, se a pessoa tem mais de boa, já vai mandar, casamento. O que acontece hoje é ao contrário. Antigamente só havia casamento, união universal no mês. E por conta da união universal, o que acontece? Você não tem nada. E eu tenho bastante. No dia que você casar comigo, que meu virou metade no mesmo dia. Isso é união universal também. Casou, é união universal. Então, tipo assim, as mulheres, agora, posso ser homens também, agora, fazer o quê? Mulher pobre, casar com a família. E homem pobre, casar com mulher rica. Casava hoje, separava para 6 meses. Quando separava, levava metade da pessoa. Então, ele falava assim, não importa o que ele é feito, se ele é rico, eu caso com ela, eu separo, eu vou viver com metade da fortuna dela. Então, isso era o padrão. E havia esses povos de guerra. Homem pobre casando com mulher rica. E mulher pobre casando com homem rico. Então havia uma união universal de bens e as pessoas utilizavam disso pela maldade, pela fé. Aí mudou. Só não ser mais união universal. O padrão passou a ser união parcial. Passou a ser união parcial. O que você já tem antes de casar é seu, não comunica com o seu parceiro. O que ele tem antes de casar é dele, não te comunica. E o que você está indo junto ao longo da caminhada, isso associar certo a base para poder proibir os espertalhões que casaram com a cola. Agora, a separação ele continua você eu vou pegar não seja comigo hoje dos dois. Agora, a separação é o seguinte, vai mais total. A separação é o seguinte, o que é dele antes do casamento é dele, o que é dela antes do casamento é dela, e ao longo do casamento, o que ele compra com o dinheiro dele, dele. O que ela compra com o dinheiro dela é dela. O que a nota fiscal está no nome dele, ele tiver a nota fiscal na nome dela é dela. E se ela fizer dívida, a dívida é só dela. Ele fizer dívida, a dívida é só dele. Nossa. Isso ficou isso é separação de bens. Quando é uma união universal, uma união parcial, as dívidas se comunicam. Se a partir da começou a ficar junto, tudo que conquistar é dos dois, então é de mundo. É dos dois as conquistas, mas é dos dois também é de então isso faz dívida dos dois lados.
Entendeu? Então, desse jeito. Agora, essa separação continua separado. O que é dele, o que é dela é dela. E ao longo da caminhada, se ela for uma pessoa organizada, ordeira das coisas, ela vai financeira bem. Se ela for uma pessoa atrapalhada, ela vai fazer a dívida dela não pode ter. E se ele for um cara que gosta de fazer dívida, não bate pra ela. Porque nem agora vai ser um inventário para fazer, quando a gente tá vendo, morreu no quarto, porque o marido dela só fazia dívida na outra casa. A velha sacou. Viu que jamais tem de dívida lá atrás, para fazer empréstimo no banco, pagar para ele, porque a dificuldade, daqui a pouco a velha sacou. Entendeu? Porque o marido era desorganizado, só fazia dívida, e a portadinha era funcionária, o salário certinho. Então, toda hora chamava ele a dívida dela, dele para poder pagar. Ela pagava a dívida dele, ela pagava a dívida dele. Morreu. É tanto que hoje, quem tem muito dinheiro, né? Hoje, quem tem muita grana, quem tem muita grana, né? Nem casa nesse sistema que o pastor tá falando. Casa, porque esse casamento de gente muito rica não dura muito, não, né? 2, 3 anos no máximo. O pessoal casa em sistema de pacto antinupcial. É como se fosse um contrato. É como se fosse um contrato. E já fica lá em contrato o que é de cada um, tal. E se for separar também não tem problema, né? Você vai lá no cartório, separa e já era, né? Porque medo, né, de perder, né, o cascalho que tem, né? Mas Tinha muita dívida também. Até porque depois acabou falindo. E o que ela fez? Era familiar. Então, eles se separaram legalmente, viviam junto, porém separados. Porque o que era dela. A empresa era no nome dele, então, tudo que era pedido, né, judicialmente, não dava nada, porque ele não tinha muito. nossa. E aí eles se separaram mesmo, de verdade, divorciaram. Mas viviam Viajam. Só no papel, né? só no papel. Eu tenho um cliente assim. Não é fácil não. Ele tinha muitos bens e de repente o negócio dele começou a ir para outro caminho, ele viu que ele ia perder forte os bens que ele tinha conquistado. O que ele fez? Ele passou tudo para a mulher e para a filha e passava um pouquinho e foi lá e separou dela. Entendeu? Foi lá e separou dela. E aí o regime de casamento deles era de separação. Entendeu? Aí tipo assim, separou, não tem nada. Da mulher pode cobrar porque está separada, de separação, ele preservou, porque continuaram casados, continuaram separados de direito. Entendeu? Só para não perder os pés. Não é fácil não. Não é fácil não. Gente que tem dinheiro, arruma cada um. Agora imagina o tal do Adão. Imagina o tal do Adão tendo que ser o responsável por organizar todos os bens, né? Que não era dele, né? Que era lá do Todo-Poderoso e deu lá para ele gerenciar, né? Imagina o problema, né? E é interessante que é dentro desse mandato social que está o trabalho. O trabalho está aqui. Porque tem gente que pensa que Adão deitava na rede lá, né? Ai, que dia lindo, né? Lá no paraíso, um passarinho cantando, né? Sabiá, piano, né? E Adão estava lá, né? Aquela resenha, tranqueira, cansada de não fazer nada, né? Ele tava lá cutucando, né? Traz a maçã pra mim, né? Quem pensa isso tá roubado, né? Ainda hoje está em vigor todos aqueles que deu Exatamente. Até hoje tá aí, né? E como diz o Cláudio Duarte, né? Quando você olha o macaco, ele não tem cara de macaco, né? É interessante isso, né? O leão não tem cara de leão, né? Então, né? Precisa ser inteligente para fazer isso, né?
O pior não é dar o nome, né? O pior é lembrar depois, né? Que é tanto. Pois é, né? Então. É. Pois é, exatamente. Então, imagina o trabalho, né? Então, dentro desse mandato social está o trabalho. Adão tinha trabalho para fazer. Adão estava ali à deriva. Adão estava ali, desculpa a expressão assim, coçando o saco ali, né? Não estava. Né? Tava passeio, não estava. Não estava passeio. Adão estava trabalhando. O que acontece é que o trabalho não era penoso, né? Ele vai passar a ser penoso depois da queda. Mas antes não. Não tinha cansaço, Não tinha. era viril, sabe? Tava ali tudo. Exatamente. Exatamente. E aí, é dentro desse mandato social que é a responsabilidade de Adão também desenvolver as famílias. As famílias estão aqui. Dentro dessa responsabilidade social, desenvolver famílias, desenvolver os clãs, né? E desenvolver as nações futuramente. Aí não chegou a esse ponto, né? A gente conhece. Então, existe o mandato cultural e o mandato social. Tem um terceiro, que é chamado de mandato da comunhão, ou mandato espiritual. Esse aqui é um pouco mais fácil de entender, porque ele diz respeito da comunhão que o homem tem com Deus, da responsabilidade do homem com Deus. Pode falar. Não vem a curiosidade agora, não me lembro desse fato. Adão morreu, Adão morreu. quando saiu do paraíso, ele Isso, não foi logo assim que saiu do paraíso, né? era muito louco. Exatamente. Mas Adão veio a falecer, né? Um dia, né? Com certeza, Adão morreu. Adão morreu mais de 900 anos, né? 900 e tantos anos. Mas Adão morre, né? E veja como é interessante. Quando a gente olha para o sétimo dia a gente fala, a Bíblia diz, né? Que Deus descansou, né? Essa expressão, me perdoe, viu? É ruim. Desculpa aí, viu? Descansou. Não, Deus não descansa. Se alguém pensa que Deus um dia sentou lá no trono e falou: não, não, se enganou. Deus descansa. Eu não sei porque o pessoal traduz dessa maneira. Deus não descansou no sétimo dia. Deus, ele criou uma coisa no sétimo dia. O que ele criou no sétimo dia? O descanso, exatamente. Exatamente, ele criou o descanso, né? É até hoje os Deus, Exato. eles guardam o sábado. Uhum. Ele cria o descanso no sétimo dia. Só que o descanso não é puramente descanso. Não é puramente descanso. Se você ler a lei lá de Moisés, né? Os 10 mandamentos, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você fala, o dia de sábado é descanso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não. Santificar, uma coisa santificada é uma coisa consagrada. Uma coisa consagrada é uma coisa ofertada. Uma oferta é uma oferta dada a alguém. Concorda comigo? Se eu der isso aqui para o irmão Ítalo, estou consagrando esse copo ao irmão Ítalo. É uma oferta dada para ele. Ele vai fazer alguma coisa com essa oferta. Não deixa de ser um trabalho. Não deixa de ser o quê? Um trabalho. Não deixa de ser um trabalho. Exatamente. Qual que era o... Debate lá Com os fariseus. Exatamente. Exatamente. eu ia falar, Com certeza. lá na época, Exatamente. que ele debate assim, por acaso, se Se um boi cair no buraco. o gado seu cair ali, você não vai buscar. Exatamente. Até Isso porque mesmo. também tem das leis de Moisés que fala também a respeito, né? Com certeza.
Exatamente. Assim, Isso. Êxodo fala, Levítico fala bastante. Só... Levítico fala tudo de novo, né? Exatamente. Só que quando a gente olha para a lei, lembra que do dia de sábado para o santificar, a gente tem uma ideia melhor do que esse sábado. Esse sábado não era puramente descanso. O sábado, o descanso é específico. O sábado é descanso do trabalho. Mas não é descanso da comunhão com Deus. Muito pelo contrário. O dia de sábado deve ser ofertado a Deus. O dia de sábado é o dia que você vai lembrar da sua comunhão com Deus. O dia de sábado é o dia que Adão vai mergulhar na comunhão com Deus. Nos outros dias, Adão dava uma palhinha, né? Na viração do dia, Deus estava ali para conversar com Adão, né? No dia de sábado, não. No dia de sábado, o Adão vai passar uma escola intensiva na comunhão com Deus. Esse é o mandato da comunhão. O descanso não é puramente descanso. É descanso de todas as outras tarefas que você tem, porque agora o importante é a sua comunhão com Deus, né? E isso é mais importante do que todas as outras tarefas que a gente tem. A comunhão com Deus é o principal. Então, a gente deve demonstrar um planejamento, né? Exatamente. Você tem tantos dias para você fazer isso, e esse aqui é para mim agora. Exatamente. Esse é o propósito, né? Então, quando a gente olha para o dia de sábado, a gente enxerga melhor esse mandato da comunhão. E a gente vê como tem esse aspecto, esse sétimo dia, né? Tem um aspecto de adoração implícita ali. Adão, nesse dia, vai se virar para o seu Criador. E vai lembrar do seu Criador. E vai adorar o seu Criador. Né? E vai se aproximar mais dele. É a comunhão, né? É a comunhão. É se aproximar mais do seu Criador. E aqui também, meus irmãos, é onde também nós vemos a mulher. A mulher chega aqui, chega nesse terceiro mandato, vou usar uma expressão aqui que não é a correta, mas eu não consegui encontrar uma melhor aqui. A mulher chega nesse terceiro mandato subordinada ao homem. Né? Subordinada ao homem. Estou usando subordinado só por falta de uma palavra melhor, tá? Mas os irmãos vão entender aqui na explicação. Porque a responsabilidade da comunhão de todas as outras pessoas que haveriam de ter se Adão não tivesse pecado, sem pecado, né? A responsabilidade de levar essas pessoas até Deus era de Adão. Só que Adão pecou também. E agora, ele pecando, ele lança uma maldição sobre todos. Sobre a criação, sobre os animais, sobre a mulher e sobre a descendência, os que vão nascer ainda. E o pior de tudo, por isso que eu disse que a intenção de Satanás era chegar em Adão. Porque atingindo Adão enraizava para todo o resto, né? Exatamente. Ele era o diretor da empresa. Exatamente. Ele era o cabeça. Se corrompeu o cabeça, acabou, né? E agora, esse aspecto desse mandato de comunhão, da comunhão, né? Faz com que o homem seja enfraquecido na sua relação com Deus. Depois a gente vai ver com mais cuidado. Deus, ele todo dia estava com Adão no paraíso. Só que o dia de sábado era para santificar. Depois do pecado, Deus cada vez mais vai se afastando do homem. Deus vai se afastando, se afastando, se afastando, até que no capítulo 4 de Gênesis,
lá nos últimos versículos, tem uma expressão assim, e fulano gerou fulano, é o 4 ou 5, acho que é o 5. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Começou a invocar o nome do Senhor. Não tinha isso antes? Ninguém orava a Deus antes. Ninguém precisava fazer uma oração a Deus. Porque Deus todo dia estava ali. Você podia conversar com Ele. Podia até fazer... Porque Deus estava ali. Mas o pecado foi fazendo com que Deus se afastasse do homem e com que o homem se afastasse de Deus, né? Então, quando nós olhamos esse terceiro mandato aqui, né? Nós vemos que Deus, uma das coisas mais importantes, ou a coisa mais importante que existe na criação é o sétimo dia. Porque o sétimo dia é quando o homem entra em comunhão plena com o seu Deus, né? Com o dono da criação. O homem ali agora, ele é vamos dizer que no sétimo dia o homem pode ter mais realização e mais conhecimento de quem é o Criador. O Deus que fez todas aquelas coisas. Imagina aí, um exercício de imaginação aqui. Adão tá lá, andando pela criação, trabalhando, capinando um jardim lá, né? Aí ele vê um animal, né? Aí ele fala, meu Deus, que animal bonito. Né? Que animal bonito. Ou ele vê uma determinada planta. Caramba, que planta legal, hein? Aí só que ele achou legal a planta, mas nunca tinha visto por ali, né? No dia 7º, ele vai chegar diante de Deus e vai falar, o Senhor criou uma planta ali, tão legal, vamos dar uma olhadinha ali. O que essa planta está fazendo aqui? Qual que é o propósito do Senhor em colocar essa planta aqui? Ela serve para algum animal? Essa planta aqui serve para algum ser humano? Serve para a gente comer? Ele tinha aula na fonte. Ele estava bebendo na fonte ali. Então Adão é um cara privilegiado. E o sétimo dia é para estreitar esse relacionamento com Deus, né? É para estreitar essa relação entre criatura e criador. Só tem isso no sétimo dia. O sétimo dia é um dia especial na criação, né? Seria o sábado mesmo. Seria o sábado mesmo. Seria o sábado, né? Pelo que se entende é o sábado, né? Nós chamamos isso, né, de mandato da comunhão ou mandato espiritual. Então, rememorando, né? Primeiro mandato é o cultural, onde eles estão responsáveis por estabelecer toda a cultura, né? As artes, as leis, a política, as leis é social, né? Mas as artes, a política, tudo é em relação ao mandato cultural. O mandato social, ele estabelece os laços familiares e as leis vão governar esses laços familiares. E o mandato da comunhão ou espiritual, que é onde o homem entra em comunhão direta com Deus, né? Eu coloquei aqui. Dá para recordar? Nosso conceito, falando que é o sétimo dia e tal, é um conceito humano mesmo, assim, o meu. Fala comigo. Sim. Dá a impressão de que você vai falar o domingo, né? Isso domingo começou o último dia e é o primeiro dia. É o primeiro. O homem descansa é o primeiro dia. É. E é para nós como se fosse o último dia assim, da semana. Que vai você falar? Exatamente. Domingo, hoje é o último dia, segunda tem que trabalhar, que é o primeiro dia. Exatamente. É. Da semana. Se no olhar, no meu modo de ver, né? Esse sétimo dia aí, sendo sábado,
Eu acredito que para a maioria das mulheres, a gente faz totalmente errado. Porque dia de sábado a gente, eu pelo menos, eu faço tudo que não dá para fazer no meio da semana. Até Sim. quando eu trabalhava fora. Ah, Eu separava o dia de sábado. aham, O dia de sábado era para dar piscina, aham, é isso mesmo. Então a gente vê que, né, estamos totalmente fora. Isso. Mas aí tem uma coisa importante, Movânia. Quando Jesus, quando Jesus foi perguntado, né, se era para santificar o dia de sábado, o que ele falou? Ele falou, claro que é. É para santificar o dia de sábado. Mas vocês não fazem isso. Por quê? Eles tinham um entendimento errado de que o dia de sábado era um dia puramente de descanso. Eles queriam descansar por descansar. E não é isso. Não é descansar por descansar. Exatamente. E aí, o que Jesus diz? Se for para descansar por descansar, ele fala isso em outras palavras, né? Estou contando com as minhas palavras. Se for para descansar por descansar, você pode fazer isso qualquer dia. Agora, se for para buscar a Deus de verdade, você também pode fazer isso em qualquer dia. Agora, tem que buscar a Deus. É uma forma só de planejar, né? Ele meio que deu um esboço ali, você faz o seu esboço, faz o que você quer. Isso. Mas tira um dia específico para adorar o Senhor. No caso, eu acho, né? Uhum. Eu acho que assim. No domingo, né? Que é o culto da família. Onde todo mundo se reúne, né? Isso. Eu acho que é porque a maioria das igrejas, por exemplo, lá fora eu saio do culto geralmente de manhã, né? Uhum. Nós aqui fazemos o culto de tarde e o início da noite. Exatamente. Agora, essa colocação do Mon Carlos é interessante, por quê? Por que nós cristãos dizemos que domingo é o dia do Senhor? Primeiro porque Jesus ressuscitou nesse dia, né? Agora, lembra do dízimo? Como é que o dízimo era chamado no Antigo Testamento? De primícias, não era? Os primeiros, tirava tudo primeiro. O que é primícias? Quando o povo ia fazer a colheita lá, né? Você não colhia tudo de uma vez. Você colhia primeiras primícias. Que eram os melhores. Isso. Não só os melhores, eram os que ficavam prontos primeiro. Né? Tinha uma coisa lá que ficava pronto primeiro. Que era para honrar, né? Exatamente. Era esse primeiro. Aí você fala assim, nossa, estou tão guloso que eu vou pegar esse primeiro e vou comer. Não. É assim. As primícias eram para quem? O sacerdote. Era o dízimo. E hoje, o nosso domingo funciona como as primícias. Nosso primeiro dia da semana, deveria, né? A gente convenciona a dar para quem? Para Deus. Para Deus. Lógico, tem gente que não pode dar o primeiro dia da semana. Mas tem que dar pelo menos um, né? Tem que dar pelo menos um. Isso seria um mandato da comunhão misturado com um mandato cultural. Eu não posso dar o domingo, não posso dar o sábado. Então tem que ver um outro dia em que eu vou dar também ao Senhor. É preciso dar pelo menos um dia. É preciso me organizar para que isso aconteça. Não é só trabalho, tarefa. Tem que ter um dia ali para entrar em comunhão. Né? Isso é importante. Olhando para esse esquema aí que está na lousa, no telão, vamos ver se eu consigo explicar esse esquema aqui do mesmo livro, né? Do Criação e Consumação. Esse esquema é uma benção. Para entender agora. Vou me virar aqui, tá? Lá em cima está Deus Pai, e Ele cria todas as coisas. Ele criou todas as coisas, mas todas as coisas criadas são o reino de Deus. Você está vendo duas linhas tracejadas assim, que é o reino. Então, tudo que foi criado é reino de quem? De Deus. Ok?
esse Deus que está lá em cima não é um Deus inacessível. É um Deus que entra em contato com a sua criação. Ok? E na sua criação, que é o redondinho, dentro da sua criação, ele colocou quem? Ele mesmo, que ele chama de mediador. Ele está na sua criação. Ele é o mediador da sua criação. Ele está no meio da sua criação. E dentro da sua criação, ele colocou homem e mulher, macho e fêmea, e toda a sua descendência. Então o triângulo ali é representado pelo homem e mulher, junto com o próprio Deus, que é o mediador. As setas que estão apontando para a esquerda é o mandato cultural. As setas que estão apontando para a direita, aliás, a esquerda primeiro, né? Então o mandato cultural. Você tem lá a política, o trabalho e o comércio. O homem era responsável por desenvolver tudo isso. As setas que estão apontando para a direita é o mandato social. O homem era responsável por desenvolver tanto as questões familiares, como as tecnologias importantes para desenvolver a vida naquele lugar, o lazer, a recreação, tudo isso era a responsabilidade do homem desenvolver. E a seta está apontando para baixo o mandato cultural. A escola, as artes, o lar. Né? Então, tudo isso era de responsabilidade do homem. E lá em cima, né, você tem o mandato da comunhão, que é o sábado, expresso, né, pelo sábado. Então, dentro desse esquema, a gente consegue ver aí tudo que Deus criou dentro desses três mandatos, né? O mandato cultural, o mandato social e o mandato da comunhão. Agora perceba que tudo está debaixo do reino de Deus. Nada que foi criado foi dado a Adão. Não foi dado a Adão. Adão era o gerente da coisa. Ele tinha responsabilidade. Mas ele não era dono da coisa. Não era dono. Oi? Tinha autonomia para fazer, mas ele não era dono, mas ele tinha autonomia para gerenciar do jeito que ele Isso, exatamente. achava que era certo. Exatamente. Ele tinha autonomia em tudo, né? Quando a gente olha para as escrituras, a gente vê um movimento escatológico. Né? Quando a gente fala de escatologia, o pessoal já pensa que é aquele estudo do Apocalipse, né? Que fala sobre tribulação, a grande tribulação, as duas testemunhas, o arrebatamento da igreja. Calma lá, não é só isso, né? Escatologia quer dizer o fim das coisas. O fim das coisas, né? E desde que os céus e a terra foram criados, eles seguem um caminho para o fim. Um bebê, quando nasce, ele segue um caminho para onde? Para a morte. Infelizmente, por mais que esteja lindo um bebê nascendo, e eu tive uma experiência recente sobre isso, né? Você não sabe. Mas, na sua flor da idade, de um jeito ou de outro, o caminho dele é para o fim. Infelizmente, né? O nosso caminho é para o fim. E o caminho da criação também é para o fim. Né? Também é para o fim. Se a gente olha esse outro esquema, a gente vê exatamente isso. Um movimento escatológico. Deus, no começo, ele cria todas as coisas, mas todas as coisas caminham para
o fim. Aí você fala assim, mas se o homem não tivesse pecado, também ia chegar no fim? Também ia chegar no fim. Exatamente. Exatamente. Meu Deus do céu, essa parábola aí foi boa, hein? É o ioiô na mão de Deus. Tudo ia chegar no fim. Não tem jeito. Como é que a coisa ia chegar no fim se o homem não tivesse pecado? Ora, o homem, se não tivesse pecado, ia ser um homem perfeito, transformado. A criação ia ser uma criação perfeita, transformada. Não só perfeita e transformada. O homem não ia ser só perfeito e transformado. O homem também ia ser incorruptível. E não é a mesma coisa que Deus vai fazer no arrebatamento? Arrebatou, Deus transforma o homem. Transformando o homem passa a ser incorruptível. Exatamente. Exatamente. Para chegar de novo na incorruptibilidade. Se Adão não tivesse pecado, ele ia chegar no mesmo lugar que nós vamos chegar no arrebatamento da igreja. Só que ele não ia ter que passar pelo peso do pecado, o que seria infinitamente melhor. Agora veja que de um jeito ou de outro, do jeito que Deus criou, ou do jeito que nós estamos hoje, Deus vai nos levaria ao mesmo lugar. O plano de Deus, mesmo com o pecado, não mudou. Continua o mesmo. O plano de Deus é nos levar à incorrupção. E ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso de um jeito ou de outro. Pois não. Aham. Que a mamãe falava, como que a mamãe criada na fazenda com seus avós, né? Eles tinham bom, e ela sempre dizia, e ele falava, olha quantos anos, né? Os avós da minha mãe, quando fazia aqueles grandes plantios na fazenda dele, plantio de café, plantio de feijão, sempre ele estava sempre pela fazenda. Ele falava para os filhos dele, que era quem eram seus próprios agricultores, né? Os meus filhos, olha, essa parte aqui da lavoura é uma primícia. Daqui para cá, médio, daqui para cá, está a terra. Aí eles ficaram, não mexe. E agora está colhendo do cacau. Tinha uma baixada, para não fala, lá, uma baixada do cacau. O cacau toda a vida feita. Não era o chamado meio, né? Sim. Papai, aquela parte da baixada, desde que segue no pé e volte para a terra. Olha aí. Não mexe. E o gado, a mesma coisa. Ele tinha gado que a vaquinha estava se arrastando. Não deixa que o mundo caia na terra, mas não mexe nela. Não mexe. Então, aí a mãe falava, quantos anos? Meu avô tinha agora muita coisa, e aí não tinha esse entendimento da premissa de evolução a Deus. Né? E assim, nos dias de hoje, as coisas faltam, né? Com tanto tempo de entendimento, né? Exatamente. É que muitas vezes a gente. Isso não é. Isso é um problema, né? É um problema e não é. Aliás, é um problema que acaba nos atrapalhando. Porque quando a gente dá uma oferta. Isso aqui é espiritual, hein? Quando a gente dá uma oferta, a gente acha que está abençoando. Não é. Não é isso. Não é isso. A gente está sendo abençoado. A gente quando fala de ensinamento de dízimo, não me responda. Eu vou fazer uma pergunta, vocês não me respondam. Por favor, deixa em off, viu? Não sei quantos pastores vocês já tiveram ao longo da vida, né? Mas cada pastor que você ouve ensina dízimo de uma maneira diferente. Tenho certeza disso.
Tenho certeza disso. Por quê? Por que isso acontece? Um dia eu vou saber, eu não sei. Eu não sei. Um dia eu vou saber. Mas a gente não vê uma consistência no ensinamento do dízimo. Cada um fala uma coisa diferente. Um fala que é agradecimento. Não, dízimo é gratidão. Deus te abençoou e você devolve, né? Outro fala que é uma ordenança. Aí você é obrigado a dar. Outro fala que é pela fé, aí você vai lá, é pela fé, então eu vou dar. Tenho fé, eu vou dar. Quem não tiver fé, não dá, né? Tem aqueles que falam que se não dá, você tá roubando a Deus. Exatamente. E aí por aí vai, né? Semeando. Exatamente. Aí tem uns que falam que é a lei da semeadura, né? Você planta e colhe lá na frente. Meu Deus do céu. Então a gente não vê a consistência. Mas dízimo. Disso, porque fala assim que se você está dizimando e você tiver, é bíblico no caso, tiver brigado com o seu irmão, sua fé, o seu dízimo não é válido. Exatamente. Tem muitos fatores por detrás disso. Exatamente. Agora, se a gente investigar a Bíblia, e aí precisa de uma investigação. A gente não pode parar num texto específico e analisar o dízimo, porque o dízimo está ao longo da Bíblia. A gente precisa analisar o dízimo desde sempre. Fala da nossa adoração, fala dos nossos deveres. Exatamente. E por aí vai. E o dízimo, meus irmãos, o dízimo, ou uma oferta, não é aquilo que abençoa o próximo. É aquilo que me abençoa. E eu tenho que ter esse entendimento. Bom, eu não vou falar mais disso, tem um módulo que a gente vai tratar só desse assunto. Aí é polêmica, viu? Aí é polêmica. Você quer falar, pastor? Coisa quando você vai debater tem muita regra bíblica que é trazida pelo judeu e que não é hábito nem prática nossa. E muitos que não leram a Bíblia não conhecem, muita coisa desconhecida. Mas no momento que eu li algumas coisas da Bíblia, eu acreditei na Bíblia que é interessante. Então, por exemplo, você achar coisa perdida na rua. Fruto, por exemplo, um fruto, um legume. Então, tipo assim, eu achei muita coisa na rua, minha rua. Eu sou um cara, achava uma coisa boa, porque eu não quero nada de ninguém, mas eu caiu no tempo. Entendeu? Eu tinha esse tratado. Entendeu? Caiu, tá bom. Vai levar pra mim. Só que quando você vai ler a Bíblia, fala que essas coisas que a gente encontra caído é para deixar nos pobres. Não é para você levar. É para deixar nos pobres. Você não é pobre. Você é privilegiado, você é abençoado. Deus te dá o necessário. Então, você vem cair no chão, você está com a obra de Eu já vi essa passagem, mas eu não. árvore para você fazer comer. Você cai direto, cai na árvore, para consumo. O que cai no seu Tá escrito, né? Isso. Eita, deu aula, né? Que se abriu aí, ó. Entendeu? Porque não deu o que comer. E vai lá e pega o que está caindo na árvore. Entendeu? Então, você vai vendo a Bíblia, vai ter um monte de regrinhas que faz você se colocar em excelência para a cabeça ou faz você viver muito mal. Você quer viver como? Entendeu? Então, essa disciplina dele é uma vida mais distinguida, diferenciada. Eu acho que é muito simples, que era uma sobra que é útil, né? Que na colheita deixavam e aí deixava cair e não recomendava. Isso. Exatamente. Muito bem, meus irmãos. Mas dentro de Bíblia passa em si, quando você acredita nisso foi em prática, você não, eu estou falando de experiência.
Bom, meus irmãos, eu não sei se ficou claro esse quadro aí, né? Mas tudo que nós vemos aqui é desenvolvido por Deus e é para Deus, né? É para Deus. E o problema disso é que a queda interrompe esse movimento, né? Não que interrompe, mas ela distorce esse movimento todo. E aí é necessário uma intervenção divina na criação, né? Na próxima aula nós vamos falar sobre a queda. Eu acho que vai ficar mais claro esse ponto da intervenção divina. Tá bom? Deus abençoe a todos. Código civil, não é nem então é código civil, ele fala. Aham. Código civil, qualquer coisa que você encontrar, você tem que divulgar o periódico de grande circulação por 30 dias. Se não aparecer, você pode. É mesmo? Eu sabia disso que não era quantidade grande de Você acha que você muda publicado no final. 30 dias. Se não aparecer,